Eu queria pegar o discurso do companheiro Rui Falcão. Ô Rui, eu acho que a primeira coisa que nós petistas temos que identificar e não esquecer nunca é que nós crescemos demais na política brasileira. E pelo fato de nós termos crescido demais, as pessoas começam a achar, que nós somos demais. E as pessoas começam, então, a querer criar situações onde não existe nenhuma razão de criar situações delicadas contra o governo. Eu vou pegar 2 exemplos de coisa, falsa. A imprensa, essa semana, pelo menos uma parte da imprensa lá em São Paulo, vendeu o tempo inteiro que eu vinha para cá articular o lançamento da candidatura do companheiro Padilha. Veja, eu nunca falei com ninguém. Eu nunca dei uma entrevista para ninguém. Nunca conversei com um jornalista e nunca conversei com o Padilha de que eu viria aqui para lançar a candidatura dele. Entretanto, quem lê os jornais de São Paulo acha que eu vim aqui lançar a candidatura dele e eu vim provar que ninguém precisa acreditar todo dia no que a imprensa fala, porque, nesse caso, eles mentiram outra vez. E o que eles estão tentando fazer já há algum tempo, gente? É preciso que a gente fique muito esperto para entender o que está acontecendo. Ora, essa gente governou este país desde que Cabral aqui pôs o navio. E desde, eu ia falar pôs os pés, mas ele veio de barco. Pois bem, essa gente governa esse país desde que o Brasil foi descoberto. Não as mesmas pessoas, mas as mesmas classes. Pois bem, essa gente, não faz muito tempo, eu era dirigente sindical e eu vivia dentro de uma fábrica com a inflação de 80%. 80% ao mês, Gilberto Carvalho. Naquele tempo você era quase que padre, metido nas favelas de Curitiba, E a inflação, Rui, era uma desgraça. Então, se tem alguém neste país que vai fazer o que puder fazer, o possível e o impossível, para não deixar a inflação voltar, é um governo do PT e é a presidenta Dilma Rousseff. Porque somente um maluco iria acreditar que depois de 10 anos, a gente garantindo aumento real de salário para todos os trabalhadores. Depois de 10 anos, a gente garantindo aumento real para o salário mínimo. Depois de 10 anos, a gente melhorando a vida do servidor público brasileiro. Depois de 10 anos, a gente de fazer o pobre subir um degrauzinho a mais na escala de ascensão social. Depois de elevar 40 milhões de pessoas a ter um padrão de vida, mesmo que de classe média baixa, mas ter uma atenção, que a gente iria permitir que essa gente retrocedesse outra vez por conta da inflação. Seria impensável que a presidenta Dilma, em algum momento, iria permitir. Agora, o que me deixa indignado é que a imprensa, que lidou com a inflação de 80% ao mês, ache a inflação de 6% ao ano uma superinflação. É inacreditável. Se não tivesse esse disparate da falta de decisão política para cuidar da economia no mundo inteiro, a nossa economia poderia estar crescendo mais. Entretanto, qual é o país que tem
a perspectiva promissora que tem o Brasil. Qual é o país que tem a quantidade de obras que nós temos? A começar pelo pré-sal. Temos problemas, teve atraso de coisa, teve atraso de encomenda, não sei, não sei, podemos ter. Mas a verdade é que as pessoas têm que saber que a Petrobras tem que fazer 236 bilhões de dólares de investimento até 2017. As pessoas têm que compreender que esse país vai realizar a Copa do Mundo em junho próximo. Esse pessoal tem que entender que o Brasil vai realizar as Olimpíadas. Esse Brasil tem que entender que a presidenta Dilma anunciou 131 bilhões de dólares em concessões de ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aeroportos. Essas pessoas têm que compreender que nunca se investiu tanto em educação como se investe hoje nesse país. Então, eu dizia quando eu assumi a presidência, não me cobrem por 2 meses de governo ou por 2 anos, me cobrem pelo meu mandato inteiro. E eu tenho certeza do seguinte, esse país poucas vezes teve uma presidente com o caráter, a força e a competência da companheira Dilma Rousseff. Aí veio as manifestações de ruas. E aí já disseram, foi o fracasso do PT no governo. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico e eu vou explicar o porquê. Uma coisa que nós temos que ter orgulho, cada petista tem que ter orgulho, é de que se tem um partido que tem legado neste país e tem orgulho, somos nós. Eu quero saber quem já cuidou deste país como nós cuidamos nesses 10 anos. Eu quero saber quem fez os pobres ter a ascensão que nós fizemos o pobre ter. Eu quero saber quando é que a gente imaginava que um filho do faxineiro iria se formar engenheiro. Eu quero saber quando é que a gente imaginava, o Padilha, a filha de uma empregada doméstica poder estudar medicina nesse país. Não podia entrar nas públicas porque eram poucas e não existiam. E não podia entrar nas privadas porque o preço era muito caro e não podia pagar. Pois bem, agora, é com muito orgulho que eu digo para vocês, este país, que foi governado por um presidente que só tem o 4º ano primário de formação e um curso do Senai. Este país é um país que em 10 anos mais que dobrou o número de estudantes das universidades. Criou o ProUni, que já colocou 1.300.000 jovens da periferia na educação. Criou o Pronatec, que vai formar milhões e milhões de jovens. Criou as escolas técnicas, que em 10 anos fizemos 2 vezes e meia o que eles fizeram em 100 anos. Este país, que fez mais de combate à corrupção do que qualquer outro, pode somar todos eles juntos, todos, não fizeram. A única coisa que eles faziam para combater a corrupção era levantar o tapete e jogar ela embaixo do tapete. E nós tivemos a coragem de dizer, qualquer pessoa que vier para o governo, vem e tem a obrigação de fazer as coisas bem feitas. Quem fizer errado tem que pagar. Vale para mim e vale para eles. Vale para o PT e vale para os tucanos. Vale para todos. E eles sabem o que é que nós fizemos. Este país, meus companheiros e companheiras, que chegou ao nível que chegou e que não pode parar, tem que permitir que a gente compreenda o seguinte. Nós tivemos um movimento nesse país de mudança de paradigma. Nós tivemos um país que teve um movimento, é um alerta para todos nós. O povo já não se contenta mais com minha casa, minha vida apenas.
Ele quer uma casa da minha vida, com a minha garagem, com a minha televisão, com a minha biblioteca, com as minhas coisas todas dentro. Esse cidadão que nós criamos condições para ele ter acesso a mais dinheiro e a mais renda, ele quer comprar coisa, ele quer ter mais saúde. Esse cidadão comprou carro, ele quer que o prefeito abra mais rua para o carro dele não ficar parado 2 ou 3 horas para ele ir para o trabalho. Esse cidadão aprendeu que uma sociedade, se quiser conquistar as coisas, não podem ficar quieta. E é bom que o povo brasileiro grite para o nosso ouvido ficar sempre aberto e ouvi-los. Porque eles querem mais Estado, mais democracia, mais saúde, mais educação. Eles querem mais coisa que eles aprenderam a conquistar no nosso governo. E se tem um partido que não tem que ter medo de debater isso, somos nós. Querem democracia? Vamos debater democracia. Agora, eles também estão a exigir de nós. PT, você nasceu para ser a minha e a sua voz. Você não nasceu para fazer o mesmo que os outros fizeram a vida inteira. Por favor, PT, por favor, não esqueça as facilidades que às vezes a vida institucional dá para a gente. Não se esqueça que o PT é apenas quem é deputado, ou quem foi presidente como eu, ou quem é ministro. O PT é muito mais do que isso. O PT são milhões e milhões de seres humanos anônimos. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que não tiram foto, pessoas que não têm mandato, pessoas que nunca pediram voto, nunca pediram favor para nós. Pessoas que só querem, por favor, tratem dos meus filhos, porque eu preciso ter segurança de que eles vão ter uma ascensão social nesse país. É para isso. É para isso que o PT nasceu. E o PT nasceu para dizer alto e bom som: nós não temos medo de debater democracia. Nós não temos medo de conversar com o povo na rua. E nós temos que ter medo, sim, é daqueles que começam a negar a política. Aqueles que começam a negar a política. E aí a classe política precisa recuperar o orgulho perdido de vocês. Porque eu nunca vi nenhum segmento da sociedade ser mais achincalhado todo santo dia. Qualquer ladrão pode chamar vocês de ladrão. Você olha na cara, tinha um cara que tem uma cara de um 7-1. Mas ele diz, todo político é ladrão. E a gente não reage. A gente fica quieto. Eu acho que está na hora da gente começar a reagir. E mostrar que nós somos diferentes deles. Quando eles disserem que não gostam de política, eu vi alguns jovens dizer na televisão: eu não gosto de política, eu não gosto de nenhum partido político, eu não gosto de sindicato. Esse é um analfabeto. Eu recomendo, Rui, que você publique aquele texto do Bertold Brecht, o analfabeto político, para que todo mundo comece a se politizar outra vez. Porque nós temos que dizer alto e bom som: fora da política não tem saída. Se a gente quiser pegar 2 exemplos, a gente pega Hitler e pega Mussolini, para a gente ver o resultado quando as pessoas começam a negar a política. Um abraço, gente, e até a vitória, se Deus quiser. Yes.